Muito boa noite a todos os nossos companheiros que nos acompanham aqui no nosso site, com essa estratégia que a casa proporciona, enquanto estamos fechados, com nossas portas fechadas, fisicamente, claro. Então, nós temos a estratégia de trazer palestras para vocês, e hoje nós temos mais uma vez o nosso querido amigo Pedro Vieira, que vai desenvolver o tema da noite. E antes de passar a palavra para ele, nós vamos, como de costume, fazer a leitura de uma página que foi retirada do livro Fonte Viva, psicografia do Chico Xavier, e a mensagem do Emmanuel, a de número 25 dessa obra, que, aliás, maravilhosa, tem o título Nos Dons do Cristo. Aí tem, como sempre, uma passagem evangélica e consta aqui da Epístola de Paulo aos Efésios, quando ele falou: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Aí o Emmanuel fala o seguinte: a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que, se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer, como sempre, ao nosso querido Mestre Jesus, na expectativa, Senhor, de mais uma vez podermos ser tocados pelas palavras que serão proferidas aqui. Hoje, especialmente o nosso amigo Pedro Vieira, trará para nós, certamente, reflexões profundas que têm o objetivo de fazer com que cada vez mais amealhemos experiências, conceitos que nos deem a condição de optarmos de maneira cada vez mais consciente entre o bem e o mal. Sabemos que os nossos amigos cristófilos estão presentes a fim de dar, especialmente ao nosso amigo Pedro,
a inspiração necessária para que possa desenvolver o tema de uma maneira serena, tranquila e harmônica. Agradecemos a vocês, amigos cristófilos queridos, e agradecemos a Ti, Mestre Jesus, pelas muitas bênçãos de que somos portadores na atual encarnação. Muito obrigado, Senhor, e que a paz de Deus esteja conosco, agora e sempre. Muito bom. Então vamos lá, meu amigo Pedro, o tema Cristo, Cristianismo e Cristofobia. Um tema extremamente atual, e eu não vou nem demorar muito falando muita coisa aqui, porque eu estou muito ansioso esperando o que você tem para nos dizer sobre isso. Uma boa noite para você. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Esse tema é um tema muito importante para a gente hoje, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai pensar a gente vai começar conversando um pouquinho sobre essas origens, né, do cristianismo. A gente vai puxar lá do Egito Antigo, onde os faraós eram representantes, na verdade eles eram a encarnação, vistos como a encarnação do próprio Deus na Terra. Um dos muitos deuses que eram cultivados pelos egípcios, né? E até que um deles teve a ideia de que existia um único Deus, o Deus Sol. Foi o Amenófis IV, o nome grego dele, e ele criou uma cidade para esse Deus Sol. Essa cidade, os próprios egípcios se revoltaram muito contra ele e nem quiseram participar da construção dessa cidade, então ele teve que contratar trabalhadores por hora, trabalhadores que eram nômades, né? Que ele contratou esses trabalhadores, então eles trabalharam nessa cidade do Deus único e também nessa ideia do Deus único, né? O Deus Sol. Até que não aguentaram isso, mandaram assassinar lá o Amenófis IV, e um filho dele acabou fugindo para não ser morto e levou com ele esses trabalhadores, né, que também seriam mortos. E eles foram para o deserto. O nome desse filho era Moisés. E ele leva consigo essa ideia do monoteísmo de uma maneira muito, muito corajosa, né? Ele acaba formando o povo hebreu como um povo muito resiliente, um povo muito unido, um povo muito disciplinado, né? Um povo admirável, realmente, que sustentou ali a crença deles durante bastante tempo. A gente vai andando para frente, chega uma hora que essa característica muito positiva desse povo, ela já tinha, embora permanecesse naturalmente nas pessoas comuns, já havia uma organização social que meio que mascarava isso um pouco. Então existiam as castas de sacerdotes, existiam modos de se fazer coisas diferente daquela naturalidade, daquela guerra interna, daquela luta conjunta que eles aprenderam a travar por sua subsistência. Então, houve uma burocratização daquela crença tão importante, até que vem um filho de um carpinteiro. Na época, a carpintaria era uma área de conhecimento assim muito importante. Seria o equivalente a uma engenharia hoje em dia. Um filho de um carpinteiro que começa a questionar essas coisas todas. Então ele começa a questionar o que era a exterioridade e o que era o realmente importante naquilo ali. Então ele volta aos princípios, tanto é que ele diz, olha, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer a lei ser cumprida. Bom, eu precisava de alguém para fazer a lei ser cumprida? Certamente, porque a lei tinha ficado como uma coadjuvante da essência da mensagem que estava lá na Torá, né? A essência da mensagem tinha sido esquecida em detrimento
das exterioridades. Então, esse homem, chamado Jesus, né, ele vem revolucionando todo o pensamento e retornando à base da essência do pensamento judeu. Ele era judeu, e naturalmente isso criou uma insatisfação gigantesca nos poderosos da época, né? Uma insatisfação tanto política com os romanos, que eram aqueles que dominavam ali o ambiente, não queriam agitação, não queriam que houvesse questionamento ao poder deles como dominadores da região, e também uma insatisfação profunda dos burocratas da religião, porque naturalmente a mensagem libertadora ela destrói os laços de escravidão mental e emocional que vão sendo construídos por aqueles que querem se beneficiar da fé alheia. Muito bem. Esse homem naturalmente vai ser perseguido de todas as formas possíveis e acaba sendo morto na cruz de uma maneira para dar o exemplo, né? E juntou-se o útil ao agradável. Então os romanos e os sacerdotes ali, judeus, eles combinam ali que realmente é melhor matá-lo, né? Em nome de Deus, para que ele não produza essa agitação. E aí os cristãos, né, que são os primeiros seguidores aí desse homem, os discípulos dele, eles são pessoas muito simples e eles se organizam entre eles, e essa mensagem, a mensagem da essência, a mensagem da união, a mensagem do amor, da compreensão, ela começa a ganhar corpo dentro de Roma. E isso, ao invés de a crucificação ter matado essa mensagem, ela agiganta essa mensagem, principalmente entre as pessoas mais simples. Isso começa a incomodar profundamente o Império Romano, até que 300 anos depois, um dos imperadores romanos, o Constantino, ele tem uma ideia genial. Olha, muito melhor do que ficar lutando contra isso, porque isso só fortalece esse pensamento, eu vou tomar ele para mim. Eu vou dizer que ele passa a ser meu. E aí resolvo o problema. Eu vou pegá-lo para mim, eu vou dar o tratamento que eu quiser, que politicamente for melhor para mim, e fica resolvido assim. Então, é nesse momento, né, com o imperador Constantino, em que ele torna eu não vou chamar de cristianismo, né, porque o cristianismo foi criado ali, ele torna a crença e o seguimento a Jesus uma política de Estado. Ele cria o que se conhece hoje como cristianismo. E o que ele fez, basicamente? Ele pegou um monte de crença que estava espalhada por Roma, principalmente pelas regiões próximas ali daqueles nascedouros cristãos, e as crenças de vários deuses, crenças locais, e ele junta isso tudo num saco de gato e mistura isso com uma sopa e faz dali nascer uma espécie de doutrina em que Roma passa a ser o centro dessa doutrina, né? Com coisas assim que não fazem muito sentido histórico. Por exemplo, ter fórmulas em latim. Jesus não falava latim, nem os seguidores dele, e um poder temporal que começa a se confundir com a liderança moral. Com isso, há uma total desfiguração do cristianismo, no sentido primitivo, né? aquele segmento pessoal de Jesus, e começa todo aquele processo que a gente viu no Egito, depois a gente viu com os judeus, ele começa a acontecer todo de novo, repetindo a história pela terceira vez. Um excesso de burocratização e uma deturpação tão profunda dos princípios originais
totalmente escondidos atrás de fórmulas, de hierarquias, de roupas, de dogmas, que mal se consegue ver atrás de tanta fumaça aquela mensagem simples de Jesus. Então, essa jogada política do Constantino, ela foi uma forma de tanto desfigurar, matar aquele movimento inicial e tomar as rédeas desse novo movimento que nasceu dessa mistura meio desastrada aí de uma série de coisas, né? Tornando aí os deuses santos e os sacerdotes pertencentes a um estado. Isso tudo, essa confusão, ela começa a tomar cada vez mais corpo, né? E há uma certa separação, né? Há uma crise nesse processo que, que fica mais evidente em alguns momentos, como, por exemplo, a Reforma Protestante. Então, na Reforma Protestante, a separação era tão gigante, gritante dos princípios de Jesus, das práticas que eram feitas, que alguns próprios membros da igreja se revoltaram contra isso, né? Vender pedaço no céu, assim, uma confusão absurda de poderes temporais e orientações espirituais. E isso, mesmo com esses cismas, né, mesmo com essas crises, a gente pode falar de Francisco de Assis, um outro grande cisma que acabou não sendo um cisma oficial, mas doutrinariamente é um cisma gigantesco. Esses cismas nessa nova religião que foi criada por Constantino e que tinha alguma coisa daquele pensamento cristão original, eles têm o mesmo comportamento. Depois de um determinado tempo, aquele princípio que gerou o cisma, aquela indignação, ela se acomoda e ela se torna uma burocratização. E aí a gente vai, isso quer dizer, então o Cristo e o cristianismo, eles têm uma diferença muito grande, né? Quem melhor conseguiu, na minha visão, concatenar essas diferenças foi Gandhi, quando ele ganhou uma Bíblia, né, do Papa na época, e ele disse, amo o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Então, concatena essa diferença que existe entre uma figura e outra, né? E hoje em dia não é diferente. Nós temos realmente uma situação que lembra os egípcios, que lembra os judeus, que lembra os cristãos, que lembra os cismas, e hoje nós temos de novo aquela tendência do ser humano de burocratizar para controlar. E aí, nas últimas semanas a gente ouviu uma palavrinha diferente, talvez, aí, chamada de cristofobia, né? A fobia é um medo, mas não um medo qualquer, né? Um pavor, é um medo sustentado, é um receio realmente, no caso do Cristo, né? Cristofobia é um receio, um medo do Cristo. E muitas pessoas criticaram, dizendo, não existe cristofobia no Brasil, achando que seria interpretando, né, a palavra aí como sendo uma perseguição aos chamados cristãos, né? Mas a minha visão é que não poderia ter palavra melhor para descrever a situação que a gente vive hoje. Então, eu acho que levantar esse debate é muito importante, porque a gente vive hoje no mundo inteiro, na minha visão, uma profunda cristofobia. Vamos pegar uns exemplos assim. Por exemplo, a gente tem visto muito aí uma coisa esquisita, que é você ter incentivo a redes sociais e tal, mentiras, disseminação de fake news, que são notícias falsas sobre as coisas, né? É claro que a pessoa que faz isso, ela tem que ter cristofobia. Porque o Cristo dizia, seja o seu dizer sim, sim, não, não.
Então, não dá para conciliar, porque eles são frontalmente antagônicos e auto-excludentes. Ou você divulga fake news e apoia a mentira, ou você segue a orientação do Cristo de dizer seja o seu sim, sim, não, não. Obviamente, essas pessoas terão cristofobia. A gente tem nessa mesma linha, né, os chamados negacionismos científicos. Está em moda isso, eu não sei o que é, se é algum tipo de coisa que estava incubada, mas as pessoas, depois de muitos séculos de conquista para que houvesse método na ciência, para que a ciência pudesse se firmar como alguma coisa que você observa, que você estuda, que você repete, e com isso a gente tem alcançado conquistas sociais assim nos últimos 40 anos, 50 anos, estupendas em termos de qualidade de vida, tudo graças às pesquisas científicas. Hoje em dia tem gente que diz que a Terra é plana, que não acredita que o homem foi à Lua, e tem um monte de bobagens assim que voltou-se a se ouvir e que não se ouvia desde a Idade Média, né? Obviamente, essa pessoa, quando ela ouvir Jesus falando conhecereis a verdade vos libertará, ela naturalmente terá um sentimento de cristofobia, porque isso vai contra esse tipo de postura. A busca da verdade é diferente da tentativa de fazer com que o mundo enxergue as coisas como você enxerga. Aliás, elas são exatamente antagônicas. A busca da verdade, ela é fria. Ela é uma pesquisa que você, a todo momento, você abre a possibilidade de estar errado. Isso é muito bonito. E quando Jesus fala da busca da verdade, é a isso que ele se refere. Se a gente vai conhecer a verdade, essa verdade vai nos libertar, porque eu não estou mais preso aos meus próprios preconceitos. Eu passei a ser um buscador da verdade. Então, naturalmente, para essas pessoas, né, os negacionistas científicos, a cristofobia é uma alternativa quase que natural, porque não dá para conviver com um homem que se digna a falar: conhecereis a verdade vos libertará. E tem um outro fenômeno também, está acontecendo muito, que são os haters, né? Aquelas pessoas que, não sei, devem ter tempo livre, não sei o que é, mas que ficam destilando ódio aí, internet, fazendo ameaça, truculência. E o mais engraçado é que eles se chamam de cristãos. Eu não sei exatamente como é possível conciliar coisas frontalmente antagônicas, porque nesse caso, quando a gente ouve amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, né? Quando você vê uma frase de Jesus, por exemplo, assim, ó, felizes as pessoas que trabalham pela paz, porque Deus as tratará como filhos, lá no Sermão do Monte. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, porque Deus as tratará como filhos. Não combina o ódio, a truculência, ameaças com o amor aos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e a exortação ao trabalho pela paz. Essa agressividade virulenta, né? E aí, de repente, eu não posso chamar ele de cristão, seria um cristianista, né? Porque ele é mais apegado à forma, aos dogmas, às coisas humanas, que derivaram ali muito tortamente dos princípios cristãos. Esse cristianista, ele vai ouvir incessantemente, porque está escrito, não tem muito como se distanciar disso, aquela frase de Jesus, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Claro que ele terá cristofobia, porque se ele é uma pessoa dedicada à agressividade virulenta, ele não consegue conviver com alguém que diz que aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração.
e que diz ainda assim, ó, aquela no Sermão do Monte, né? Felizes aqueles que têm misericórdia dos outros, pois Deus os tratará com misericórdia. Misericórdia é você ter córdia, coração, com a miséria do outro. Seja uma miséria moral, seja uma miséria emocional, não importa. Mas isso não, essa postura, a postura da misericórdia, não combina com a agressividade virulenta, agressividade surda que a gente tem visto aí, né? E as pessoas às vezes até se justificam, né? Não, mas é importante guerrear, brigar, não sei o quê. Mas essa discussão precisa ser com diálogo, precisa ser no campo das ideias, não no campo pessoal, né? Porque Jesus já disse qual é a origem disso. Por que que essas pessoas destilam ódio? O próprio Cristo, ele não tem medo de dizer, né? A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Está aí, a explicação é essa. Precisa esvaziar primeiro o coração desse ódio para que a boca comece a falar coisas mais razoáveis. Claro que quem tenta se justificar no próprio ódio vai ter pavor dessa frase, né? Porque ela deixa a pessoa absolutamente nua. Então aí vai haver cristofobia. E você pode ter, combinado com esse ódio, né, você pode ter a hipocrisia de pregar o amor. Então você vai agir no ódio, você entra lá nas redes sociais e você humilha pessoas e ameaça, e põe demonstrações de ódio, incita a guerra, o ódio e tal, mas você, dentro de um ambiente religioso, você está lá pregando o amor, né, chamando os outros de irmãos e tal. Bom, Jesus também, há mais de 2000 anos atrás, também respondeu a isso, né? Ele disse, olha, antes de você colocar a sua oferta sobre o altar, vai lá e reconcilia-te com teu adversário. Então, Jesus era o anti-hipócrita. Ele era aquele que falava as coisas de uma maneira muito tranquila e transparente. É claro que o hipócrita vai ter pavor de Jesus e vai alimentar a cristofobia. Aquele que é mais vinculado à forma do que à essência, que é o que a gente chama de cristianista, ele é vinculado a essa criação do Constantino aí, meramente da forma e menos a essência que gerou isso, ele vai ter pavor de ouvir alguém dizendo que antes de eu colocar minha oferta, quer dizer, antes de eu fazer a minha exterioridade, aquilo que eu dou valor, eu preciso ir lá e resolver o meu problema íntimo. Bom, a gente tem também o caso dos julgamentos, né? Hoje está muito em moda isso. Outra vez, acho que é pessoas que têm tempo ocioso para fazer, mas existem, tem muitas, né? Julgamentos muito rasos assim em redes sociais. Julgamento de pessoas mesmo, julgamento de rotulação de pessoas, uma coisa muito baixa, assim, muito feia, muito primitiva. E aí você vai ter, de novo, assim, Jesus não vai pedir desculpa por ter falado isso, mas ele já respondeu a isso no passado, né? Quando aquela mulher estava se preparando para apedrejar a mulher adúltera, né? Ele disse, olha, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E aí eles foram saindo um por um, dos mais velhos, começando pelos mais velhos, até os mais novos, né? E Jesus começa a escrever na areia ali. E ele vai escrevendo, aqueles vão se aproximando dele, ele vai escrevendo lá todos os erros daquela pessoa. Aí a pessoa sai envergonhada. E aí no final ele vira para a mulher e diz assim, onde estão aqueles que te condenavam, mulher? Onde é que eles estão? Eles foram embora, Senhor. Vai tu então e não faça mais isso. Vai lá, pode ir, você está livre, você não precisa ficar preso ao seu passado. É claro que é muito mais simples você viver de julgamentos rasos, julgamentos inconsequentes das pessoas, para aparecer, para posar de bom moço. Não precisa disso, isso é anticristão. Isso pode até ser cristianista, mas é fundamentalmente anticristão.
pensamento de Jesus que gera sempre a cristofobia no sentido de fazer sempre uma autoanálise primeiro. Não precisa dele sentar na areia e escrever, gente. A gente sabe os nossos erros. Então vamos fazer essa autoanálise primeiro, antes de apontar o dedo para o nosso companheirozinho que está do lado lá, né? Porque se a gente for fazer uma autoanálise séria, ninguém vai apontar o dedo para ninguém. E é interessante também que a gente tem visto aí em alguns lugares, chama muita atenção. Talvez acho que as pessoas acho que nunca se deram ao trabalho de ler nada de Jesus e acham legal o rótulo de cristão, porque se dessem ao trabalho de ler, pelo menos os principais trechos, ou o Sermão do Monte, é muito difícil. O cérebro não vai conseguir conciliar as duas ideias, porque elas são ideias antagônicas, elas não convivem numa mesma frase. Hoje tem muita gente que se diz cristão, né, são cristianistas no máximo, e que alimentam, por exemplo, preconceito, racismo, homofobia, rotulação de pessoas, preconceito contra mulheres. É um negócio assim, um negócio nojento, né? Então, aí a gente vai ouvir Jesus, né? Jesus era um homem, não existe aquele Jesus branquinho de olho verde e cabelo louro, tá? Jesus era um homem do povo, uma pele mais escura, nariz maior, um rosto assim mais uma pessoa do Oriente Médio ali, daquela região, a região muito ensolarada, uma pele mais grossa, trabalhos mais duros, né? Então ele não era membro de nenhuma nobreza, realeza e tal, era um trabalhador de mão na massa mesmo, provavelmente um homem muito forte. Então essa é a figura de Jesus, aquela figura de anjinho da Idade Média, que é uma invenção, né? Então a primeira coisa é o seguinte: Jesus era esse homem, né? E Jesus sempre se você ver qualquer passagem, ele está sempre com um monte de gente estranha junto dele. Os excluídos ali. Era sempre estranho. Um cara que vivia na rua, um doente, muitas mulheres seguindo Jesus, né, que eram, na época, pessoas de segunda classe dentro da sociedade, né, na verdade, os excluídos todos, né, daquela sociedade, eles estavam ali em volta de Jesus. Então, Jesus hoje, com quem é que ele andaria? A gente tem que pensar nisso, né? Será que ele andaria com o cristianista de gabinete lá, que fica... Ou ele andaria com as pessoas simples mesmo que andam na rua, que são excluídas, que são perseguidas, que sofrem preconceito? Bom, todo mundo sabe que ele andaria com essas últimas. E isso seria um problema, porque o próprio cristianismo tem preconceito, e quem é aquele Jesus, né, que chega para mostrar que a minha incongruência, a minha inconsistência, né? Precisa pensar, porque isso realmente geraria cristofobia, deixaria nu o pensamento que está sendo vendido, né? E por falar nisso, a gente tem aí muitas pessoas igualmente, né, se dizem aí cristãos e que são assim, aplaudem muito a opulência vazia e a opulência alienante, né? Não é que o dinheiro não é nenhum problema, a pessoa ter dinheiro, acumular, ter bens e tal, mas o limite onde você tem, por exemplo, vou fazer minha casa toda de ouro. Isso é um limite que ultrapassa qualquer nível de razoável, de razoabilidade, né? E essa aí pode ser um aplauso a uma opulência vazia e completamente alienante. E aí você vai ouvir também, né, Jesus dizendo: vai, larga tudo que tens e me segue. E imagina Jesus, falando isso para o cristão. O cristão vai crucificar ele mais umas 5 vezes, só ele sozinho, né? Ele vai tentar sumir com esse homem de qualquer jeito, porque está falando da coisa que ele mais preza.
Então, há uma cristofobia forte nesse caso, né? Eu acho também muito engraçado pessoas que se dizem cristãs e que são armamentistas, né? Eu sou a favor da arma de fogo. Ah, eu sou a favor de ter uma arma de fogo em casa para me defender e tal. Não vou fazer julgamento de valor desse negócio. Mas eu sou a favor da pessoa, todo mundo andar armado na rua e resolver as coisas com arma, é outro nível, né? E aí você ouve um Jesus dizendo para Pedro: embainha a tua espada, pois quem ferir pela espada, perecerá pela espada. É incômodo, é claro que é incômodo, porque as duas posturas, outra vez, elas são inconciliáveis. Ou você é a favor do uso da espada moderna, que é a arma, né, como forma de se resolver as coisas, que é o que Pedro estava fazendo lá quando foram pegar Jesus para levá-lo, ou você segue Jesus. Não tem como você, não tem meio do caminho. Não tem meio do caminho, desculpa, essa é a verdade. E aí você vê também, hoje isso está acontecendo demais, que você tem assim, representantes, vamos dizer, de hierarquia religiosa cristã se miscuindo na política. Falam até em bancada de gente em congresso. Isso é uma aberração do ponto de vista de Jesus, né? Porque perguntaram isso para ele, está escrito lá, é só ler. É uma aberração. Ele mandou separar as duas coisas. O poder, na época, o poder normal, né, o poder político, era Roma. Roma era o poder político reinante. E eles disseram: olha, devemos pagar o imposto a César. Ele disse: olha, dai a César aquilo que é de César e a Deus o que é de Deus. Não misture as duas coisas. Não estou fazendo, não faz julgamento de valor do César ou do poder da organização social, não é isso. Só diz que as duas coisas têm que ser completamente separadas. Não dá para misturar política e religião. Ele está claríssimo isso. Obviamente, quem tenta fazer isso terá cristofobia, porque as palavras de Jesus vão contra os seus próprios interesses. Tem também algum traço de alguns cristianistas aí que pregam sectarismo religioso, né? Isso também é engraçado, é meio tragicômico, na verdade. Eu disse: olha, não, eu sou contra as religiões de matriz africana, eu sou contra. E aí, outro dia eu vi que alguém falou que tinha um traficante cristão que destruiu um terreiro dentro de uma comunidade. Aí eu fui ver, falei: não é possível, isso deve ser notícia falsa, mas um órgão confiável de imprensa, repórteres e tal. Não era mentira. Aconteceu, isso é uma aberração. Sectarismo religioso é incompatível com as palavras de Jesus. Quais palavras? Bom, uma vez disseram para ele assim: ó, estão fazendo um milagre no seu nome, mas a gente não sabe quem é. A gente repreendeu a pessoa e fizeste mal. Fizeste mal. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Quem disse isso foi Jesus, gente. Quem não é contra nós está a nosso favor. Como é que isso consegue dialogar com o sectarismo religioso? Com ódio, com a repreensão. Agora, o interesse consegue dialogar. Ah, eu não posso ter diálogo porque eu vou perder o meu poder sobre aquelas pessoas. Que poder? O poder da dominação mental, o poder de guiar voto, o poder de conseguir dinheiro, o poder de qualquer outra coisa. Você tem 1000 justificativas. Dizer que é cristão
É impossível, porque o outro está escrito há 2000 anos. Tem 2000 anos que está escrito. Como é que você vai falar que o negócio está escrito há 2000 anos, está lá escrito, todo mundo tem uma cópia em casa. Se não tiver, tem na internet. Ah, tá falando para mim, tá falando para você. Ser cristão é incompatível com o sectarismo religioso. É impossível, inconciliável. Ah, mas eu sou cristão e eu não tolero outras religiões. Isso, então não é cristão, você é outra coisa. Cristão é impossível. Por exemplo, tem muitos cristianistas que falam do dogmatismo, né, que é o controle pelo medo, esse controle, né? E isso é incompatível com a libertação de pensamento proposta por Jesus. Jesus sempre tinha uma retórica muito educativa. Ele conversava com as pessoas, sempre fazendo perguntas, aproveitando o que a pessoa dizia, contando histórias, para entrar no mundo da pessoa, entrar na vivência da pessoa e passar com essas histórias simples os grandes conceitos. Não havia dogmatismo. Havia escuta ativa, havia diálogo. Agora, quem tem medo do diálogo vai partir para o dogmatismo. Só que libertação de pensamento que Jesus viveu e pregou é incompatível com dogmatismo e medo. Você consegue ter um meio termo entre os dois? Não consegue. Não consegue. Não tem como misturar, é água e óleo. Ele não se mistura, são coisas que levam a caminhos opostos. Levam a sentidos completamente opostos, é um 180 graus do outro, não tem como. Aí a gente tem, né, os guias aí, não sei, da hierarquia religiosa aí, que se apresentam como salvadores. Isso é muito legal assim, de ver. É claro que eu estou sendo irônico, né? É lamentável da gente ver que a própria pessoa ela se coloca num papel salvador, como se ele tivesse algum poder ou alguma coisa pessoal. Há uma supervalorização da imagem dessas pessoas, o que é esquisito, assim, incompatível com a frase do haverá falsos cristos e falsos profetas. Jesus avisou para a gente que ia ter, gente. É só ir lá, está escrito. Aí você vai seguir esse líder aí cegamente, né? Ah, eu vou seguir o que o meu líder lá, religioso, mandar eu fazer. Mas Jesus disse, vós sois deuses. Incompatível. Você não precisa desse cidadão. Esse cidadão que é a pessoa que você tenta seguir cegamente, você não precisa dele. Ah, você precisa dele se ele for facilitar, se ele for dar consequência ao pensamento crístico, for facilitar através de perguntas, de escuta, de provocações, aquilo que você mesmo vai chegar à sua conclusão. Aí sim. Mas de seguir porque ele está mandando fazer A ou B, vote no candidato A ou no B, vós sois deuses. Ou vós sois deuses, ou vossos líderes são deuses. Não tem como haver meio termo entre essas duas frases. Vós sois deuses significa que cada um de nós é responsável por aquilo que pensa e aquilo que faz. E por fim, assim, a gente pensar em coisas que têm acontecido hoje em dia, né? Hoje é muito comum você tentar terceirizar a responsabilidade pela salvação. Eu terceirizo. Está em moda terceirizar. Então, vamos terceirizar também a salvação. Eu faço o seguinte, eu faço aqui os meus rituais, eu dou meu dinheiro e aí eu sigo aquelas fórmulas lá que o líder religioso passa e tal. E aí eu digo assim, ó, Jesus vai resolver o meu problema. Basta eu crer nele, acabou. Eu tô resolvido, estou salvo. Olha, não. Má notícia para você. Não é, não. Não é. Aí quem disse isso que não é? Foi ele mesmo. Não foi a pessoa que disse, cada um que tome a sua cruz e me siga? Não foi ele que falou isso. Cada um que tome a sua cruz e me siga. Não, olha, responsabilidade espiritual, seja que você acredite em salvação, em evolução, não importa. Responsabilidade espiritual é de cada um. Não tem terceirização.
Essa é primeirizada, não tem o que fazer. Ah, mas eu quero terceirizar. Não dá, filho. Não dá. Isso não dá. Escolhe outra coisa para terceirizar, isso aí não dá. E o critério de Jesus é muito claro. Ele diz assim, olha, eu vou separar as pessoas, assim, presta atenção. Ele vai dizer assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai e recebam a herança do reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Aí ele vai dizer o critério. O critério está escrito, gente. O critério não é pertencer à igreja A, B e C. O critério não é gritar o nome de Jesus. O critério não é perseguir os outros para tentar converter os outros naquilo que você acredita. Nada disso. Nenhum desses critérios foi usado por Jesus. Ele diz assim, ó, pois eu tive fome e me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Esse é o critério. O que é isso? Isso é caridade. A Kardec diz fora da caridade não há salvação. Diz. Mas não criou isso, não. Quem disse foi Jesus. Está aí, ó. Ele não só disse, como ele deu exemplos. Ah, mas eu não quero. Eu não quero fazer isso. Eu prefiro só ir lá uma vez por semana, uma vez por mês e tal, falar minhas fórmulas lá, gritar e falar que eu sou cristão e botar adesivo no meu carro. Ah, tá bom. Mas reza para o que você prega tá errado. Porque se tiver certo, você vai passar uns barbocados aí depois. Porque o critério de Jesus é outro. É claro que vai ter cristofobia se você tiver pessoas que pensam assim. E aí você vai dizer assim, Jesus não gosta dos cristianistas. Gosta de todo mundo. Ele entende, né? E se ele tivesse que dizer alguma coisa para essas pessoas, né? Para os cristófobos, aqueles que têm cristofobia, que não suportam, que têm pavor, que têm medo da simplicidade da mensagem de Jesus, da universalidade, da independência de fatores externos, mas só naquilo que mora no coração das pessoas. O que Jesus diria para eles? Ele olharia até com entendimento para eles e repetir o que ele já falou, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos seguir olhando mais o Cristo e menos o cristianismo, como disse o Gandhi, e evitando e detectando nas nossas práticas, nos nossos pensamentos, essa cristofobia. Nos questionar por que eu tenho aversão, mesmo que eu não queira admitir, mas por que eu tenho aversão a esse pensamento libertador do Cristo? É porque aquilo mexe com alguma coisa que eu não quero mudar. E vamos ter coragem, como tiveram os primeiros cristãos, de ir lá e fazer. Começar uma coisinha pequenininha e a gente vai ter sucesso. Tá bom? Muito obrigado. Muito bom, Pedro. Reflexão muito bem concatenada. Você foi assim, nossa, cirúrgico, preciso, e certamente todos nós que ouvimos a sua palestra vamos pensar no quão nós realmente seguimos os ensinamentos do Cristo e, como você muito bem falou, que estão à nossa disposição, né? Basta que nós leiamos e apliquemos, né? E não tenhamos vergonha, muitas vezes, de admitir que nós ainda estamos em contraposição com muitos desses ensinamentos. Muito bom, Pedro. Então vamos Obrigado, fazer Paulinho. muito bom. É muito importante a gente pensar sobre isso. Né? Sim, Não é porque eu sou espírita, não preciso pensar. O espiritismo pode estar passando pelo mesmo processo. A sim, gente precisa revisitar os princípios
que fazem o nosso coração vibrar de verdade. Concordo plenamente, meu amigo. Vamos fazer a nossa prece, então. Vamos agradecer ao tão citado hoje Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, por cada vez mais podermos, através de palestras e ensinamentos como o que acabamos de ouvir, promover em nós pequenas revoluções que vão nos impulsionar para dias melhores. Dias estes que terão total referência nos teus ensinamentos. Sabemos que ainda temos muitas dificuldades de aplicar plenamente as tuas palavras, os teus conceitos. Mas quando nos propomos a ouvir estudos e palestras como esta, sentimos-nos não na obrigação, mas com a responsabilidade de rever muitas das nossas condutas, a fim de que efetivamente, apoiados no teu Evangelho, imprimamos na nossa conduta uma melhoria. Agradecemos aos nossos amigos cristófilos por terem facilitado a assimilação de tudo aquilo que foi dito hoje aqui. E que nós sigamos em frente, apoiados por esses bondosos amigos que são teus enviados, Senhor. E nós te agradecemos sempre por tudo que temos. Que a tua paz esteja no nosso coração e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer. Obrigado a você. E nos despedimos dos nossos amigos, dos nossos confrades, da Casa do Centro Espírita Cristófilos. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.